Quando o seu paciente interrompe uma caminhada por cansaço, como você consegue saber se essa limitação principal dele veio do sistema cardiorrespiratório ou veio da musculatura periférica? A gente vai falar sobre esse tema central nessa aula, cujo título é A Importância Clínica do Teste de Caminhada de 6 minutos na identificação da fadiga cardiorrespiratória e muscular periférica. Esse é um tema de extrema relevância para o fisioterapeuta e para o profissional de educação física. Bom, para a gente começar essa aula, eu quero falar para vocês sobre o teste de caminhada e apresentá-lo como um teste simples, um teste que é validado, isso é importante, e extremamente útil na nossa prática clínica. Bom, então, para quem não conhece, o teste de caminhada de 6 minutos é uma ferramenta de avaliação funcional submáxima que vai permitir observar a tolerância ao esforço numa condição mais próxima das atividades de vida diária. O seu valor clínico está no fato de que ele é capaz de refletir essa resposta integrada dos sistemas cardiovascular, respiratório e músculo-esquelético durante o esforço. Por isso aqui as imagens que eu coloquei para representar esses 3 sistemas que são tão importantes e que trabalham de forma tão integrada no nosso corpo. Então é aquela pergunta que eu fiz no começo. Quando o paciente interrompe uma caminhada por cansaço, ele vai falar para você assim, eu tô cansado, mas ele não vai saber diferenciar se é uma fadiga muscular ou se é uma fadiga cardiorrespiratória. E isso nós precisamos saber. Então, como a gente vai saber, né, se a limitação veio realmente do sistema cardiorrespiratório ou se veio lá da musculatura periférica? Quando a gente pensa em desempenho funcional, a gente não vai conseguir explicar o processo todo através de um único sistema. Existe essa integração entre sistemas com a sua relevância clínica. E por isso também que eu falo, geralmente para os meus alunos, que não adianta você estudar só um sistema, né? Eu gosto de ortopedia, eu gosto de músculo esquelético, ok. Pode ser que você estude mais esse sistema, mas você não pode estudar só esse sistema, porque ele está integrado, ele funciona muito intimamente do sistema nervoso, do sistema cardiorrespiratório, né, de todos os outros sistemas ali que juntos vão formar o corpo humano. E o que o teste de caminhada de 6 minutos avalia na prática clínica? Bom, é importante saber que ele não vai medir o VO2 máximo, por exemplo, né? Ele não mede o limiar anaeróbio, mas ele vai dar para a gente informações extremamente importantes, informações funcionais sobre como o nosso corpo responde a um esforço submáximo sustentado. Então, na prática, eu coloquei uma lista aqui. Ele vai nos permitir observar a distância percorrida, também o comportamento da frequência cardíaca, extremamente importante, a frequência respiratória, a pressão arterial, a percepção subjetiva de esforço, a dispneia e a fadiga muscular. No teste também a gente verifica se a pessoa tem necessidade de pausas, se ela precisa reduzir o ritmo ou se ela precisa fazer alguma alteração na marcha. A gente tem que estar atento a tudo isso. Então esse teste é muito rico, porque olha quantas informações ele nos dá, né? É extremamente valioso. Ele aproxima a nossa avaliação da realidade funcional do nosso paciente. Então, a gente pode entender que, em vez de a gente medir só um sistema isoladamente, ele mostra pra gente como esses sistemas atuam em conjunto diante de uma tarefa do nosso cotidiano, que é o caminhar. Vamos falar agora da fadiga cardiorrespiratória. Então, como você vai ser capaz de identificar a fadiga cardiorrespiratória no teste de caminhada de 6 minutos? Olha só. Para tudo que você está fazendo aí agora, foca totalmente aqui, porque é a parte do ouro da nossa aula. Então vamos lá. A gente vai perceber a fadiga cardiorrespiratória quando existe o predomínio de respostas que estão ligadas ao esforço ventilatório e cardiovascular. E os principais indícios são esses.
Primeiro, um aumento desproporcional da frequência cardíaca em relação à distância percorrida. Também uma frequência cardíaca muito alta no final do teste, com uma recuperação lenta. Outro fator é um aumento significativo da frequência respiratória, uma dispneia progressiva, um aumento da pressão arterial acima do esperado para um esforço submáximo. Também quando existem interrupções ou quando existe uma redução do ritmo do paciente por limitação ventilatória ou por um relato de cansaço geral. Em alguns casos, a gente também vai notar uma queda da saturação periférica de oxigênio. É muita informação associada ali. Então, como a gente faz uma interpretação clínica de todos esses achados? Bom, quando esses sinais predominam no teste de caminhada, isso vai sugerir o quê? Que o principal fator limitante está no sistema cardiorrespiratório. Então, isso mostra pra gente que essa pessoa tem uma baixa reserva funcional. A gente vai notar um descondicionamento aeróbio ou pode estar associado a uma doença de base. E aí eu falo sobre a importância da avaliação. A gente não pode começar todo esse processo e resumi-lo apenas ao teste de caminhada. Lembrar sempre disso. O teste de caminhada está dentro de um grande guarda-chuva que é a nossa avaliação. Portanto, eu preciso saber previamente se a pessoa tem uma determinada doença de base que vai gerar esses tipos de alterações. E aí eu vou pensar não só em doenças respiratórias, não só em DPOC, não só em asma, mas num leque muito maior também. Ou ainda, a gente pode pensar na possibilidade de ser um destreinamento. Então, se o paciente refere para nós que ele está tendo muita falta de ar, se ele tem uma resposta cardiovascular acentuada, se ele está demorando para se recuperar depois do teste, a gente vai pensar principalmente numa limitação cardiorrespiratória como fator predominante. Então eu sugiro que você grave essas informações aqui, dê um print nessa tela, porque aqui a gente tem uma síntese dos principais elementos que geralmente estão presentes numa pessoa que tem a fadiga predominante do tipo cardiorrespiratória. E a muscular? Como a gente consegue identificar? Então, da mesma forma que a gente identificou a cardiorrespiratória, a gente também tem sinais, manifestações bem específicas, bem peculiares da fadiga muscular periférica, que são vistas também no teste de caminhada de 6 minutos. Então, vamos lá, olha só que é uma lista grande também. Então, a fadiga muscular periférica, ela é vista ou a gente sugere que existe esse tipo de fadiga quando a pessoa tem um desempenho no teste limitado mais por um desconforto localizado, ou então quando ela tem uma incapacidade mecânica. O problema dela aí não é uma dispneia intensa. Então, são bem diferentes e a gente vai listar todos eles aqui agora. Primeiro, a pessoa apresenta relato de dor, peso, queimação nas pernas. Geralmente essa queixa é maior no quadríceps femoral, também na região das panturrilhas, é bastante frequente. Então, ficar atento a essas manifestações. Também a gente nota uma redução do comprimento do passo ou da cadência desse indivíduo enquanto ele está fazendo o teste. Outro fator também que aparece bastante, a pessoa começa a precisar de pausas. E essas pausas são por cansaço muscular. E ela tem um Borg de fadiga muscular mais alta do que o Borg de dispneia. Na parte cardiorrespiratória, ela tem ali a sua manutenção relativa, né? Nada muito gritante ali, apesar dela ter uma queda do desempenho funcional. E como a gente interpreta todas essas informações, né? Então, você fez o teste e o paciente apresentou uma ou mais dessas manifestações aqui. Bom, esse padrão, ele vai sugerir para a gente uma limitação mais periférica e ela frequentemente está associada ao quê? A um descondicionamento muscular.
A gente também pode perceber que elas estão presentes em indivíduos no processo de envelhecimento. Algumas doenças metabólicas também vão gerar essas manifestações, ou também quando ela fica por longos períodos sem fazer exercício físico. Então, se o nosso paciente reduz a marcha porque a perna dele pesou, porque teve queimação, porque falhou, e não porque está muito dispineico, então esse indivíduo, nessa limitação, provavelmente está mais associada à musculatura periférica. E eu vou deixar aqui um convite ao final dessa aula, se você quiser se aprofundar mais no teste de caminhada, interpretar o teste, fazer a prescrição de exercícios com base nesses achados, conheça o PhysioClass Club.